amados. Bom dia. Vamos ler 1 Pedro 3, do 8 ao 17. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, do modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. 12. Dos versículos. Vamos estar vendo dos versículos 14 até o 21. Tema da nossa pregação: quem disse que seria fácil? Parte 2. Todos acharam aí? Todos já estão em Romanos? Pai eterno, nós te louvamos e agradecemos mais a oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor. Que possamos, Senhor, realmente entender a Tua palavra, entender o que deseja de cada um de nós, Senhor. Obrigado por essa oportunidade e que possamos ser fiel às Tuas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, como nós vimos na parte 1, que não seria fácil, o amor cristão não acontece somente com pessoas que nós temos afinidade. Isso é algo que nós temos que ter esse entendimento. Apesar de que Paulo está falando ali para cristãos, está falando ali, trazendo uma mensagem para judeus também, cristãos, essa mensagem ela é atual. Nós vivemos no mundo, fazemos parte de um mundo, apesar de não sermos contaminados por ele, pelo menos devemos ter esse entendimento. Então aqui diz que o amor cristão, o nosso amor cristão, ele tem um padrão muito alto. Ele é comparado ao amor sacrificial de Deus, que não nos levou em conta o mérito, vindo em forma de homem, como Cristo, morrendo em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Paulo diz aos coríntios que se não tiver amor, nada vale. E ele escreve sobre o que é o amor. Ele vai falar isso lá em Coríntios 13. Ele vai falar que o amor é paciente,
que o amor é bondoso, não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à nossa maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. É uma referência muito alta, né? E é disso que Paulo, quando ele fala lá que o nosso amor deve ser sincero, é desse amor que ele está falando. Não é aquele amor que nós vimos que é o amor do hipócrita, onde nós temos aquela máscara tampando os nossos rostos, não mostrando realmente o que nós sentimos. Então, o nosso amor, ele tem que ser um amor sincero. O amor sincero é tudo isso que eu relatei. Eu não minto. Eu transcrevi o que Paulo trouxe como mensagem para a igreja. Então, nós vamos ver aqui no versículo 14, nós vamos ver versículos por versículos diante do que o Paulo, ele está nos ensinando. E o versículo 14 diz o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Nós vimos também anteriormente que isso é uma reação natural da nossa vida, é nos proteger e revidar imediatamente. Alguém vem com alguma coisa para cima de nós e nós imediatamente revidamos. Paulo está falando o contrário. Mais uma vez, a palavra de Deus, ela nos leva a um padrão mais alto para a nossa reação. Jesus falou, dar a outra face. Jesus falou, andar outra milha. Na verdade, isso não é uma sugestão, mas sim um comportamento habitual de um cristão. Da mesma forma que nós entendemos que o pecado é acidental, nós temos que ter uma vida como cristão, que ela tem que ser um comportamento habitual. Isso tem que ser regra na minha vida e na sua vida. Não podemos abrir exceção diante do nosso, como o Rodrigo falou, da nossa cosmovisão cristã, que ela é exatamente ao contrário da cosmovisão do mundo. No mundo diz que toda forma de amor é permitido. Toda forma de amar é permitido. E começou essa grande confusão que o mundo tem vivido, onde o homem e a mulher estão indo contra a natureza criada por Deus. A forma do amor é o que o Paulo está falando, a maneira que ele ensina a cada um de nós. Agora, da face a outra e andar outra milha não significa que devemos aprovar os caráteres dos que nos perseguem. Não é aplaudir aqueles que nos perseguem. Abençoar os nossos inimigos é ter um amor piedoso. Nós temos que fazer isso por piedade. Você sabe o que é piedade? Pena. Nós temos que abençoar os nossos inimigos por pena. Lembra que nós falamos, Senhor, Jesus falando? Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. E na Bíblia tem um outro exemplo, Estevão, quando estava sendo apedrejado, lembra o que ele falou? Ele falou, clamou a Deus para que não imputasse sobre isso que eles estavam fazendo ao pecado deles. Ele falando isso com piedade no sentido de que o destino daqueles que nos perseguem, se não serem transformados, é uma eternidade terrível. É uma eternidade afastada de Deus. É uma eternidade de sofrimento eterno. E diante dessas coisas nós devemos ter piedade. Nós não vamos aplaudir.
A palavra lá, nas bem-aventuranças que Jesus fala, bem-aventurado aquele que chora. Nós não choramos por coisas que acontecem comigo. Eu choro por aquele desgraçado. A palavra desgraçada, ela é muito forte, mas o desgraçado é aquele que não tem a graça. Destituído da graça, ele está indo caminhando por uma eternidade terrível, que muitas vezes nós não temos ideia o que significa. Algumas igrejas gostam de amenizar o sofrimento eterno. Esse sofrimento existe. E nós devemos ter piedade daqueles que estão indo para lá. Aqueles que te amaldiçoam, abençoe. Chore por essas pessoas. Essas ações, como Paulo falando, não diminui a dificuldade da nossa obediência. Não é fácil. Quem diria que seria? Como eu vou abençoar alguém que me quer mal? Como eu posso abençoar alguém que deseja a minha desgraça? Não é fácil. Mas eu agindo dessa maneira, eu revelo a minha dependência na justiça de Deus. Nós vamos ver aqui, Deus é a nossa justiça. E a justiça de Deus não é aquela justiça que nós queremos que aconteça. Alguém faz algo para mim, eu falo, Senhor, em teu nome tomara que morra. Não é essa a justiça de Deus. A justiça de Deus é como ele fala aqui, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Quem sabe a justiça de uma pessoa que fez um grande mal a mim, seja se converter. Uma pessoa que fez mal a você, seja se converter. Essa é a justiça de Deus. Não a nossa justiça que é falha, tendenciosa, parcial. Saber andar outra milha é obedecer e depender da justiça de Deus. Versículo 15. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A gente fala bastante isso, né? Olha só o que Timothy Keller escreveu sobre esse versículo. Só se Cristo for a nossa maior alegria, é que conseguimos nos alegrar e chorar com pessoas que estão em nossa volta. Só se Cristo for a nossa maior alegria. É que nós conseguimos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E diz mais, e se Cristo não for a nossa justiça e paz, será difícil reconhecer a dor alheia. É muito simples falar, choro com quem chora, me alegro com quem me alegro, mas será que isso aí é no momento, tapinha nas costas, vou embora para minha casa e nos vemos no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês que vem? Será que é isso que esse texto está falando? Será que essa realmente é essa intimidade que nós temos com quem nós choramos e com quem nós sorrimos? Ou será que só é eu me alegro com você porque você está alegre, eu choro com você porque você está triste e passar bem? Nós vimos na passagem anterior que não adianta você falar que Deus te abençoe se eu não tirar a minha capa e te cobrir. Não adianta eu simplesmente falar, estou orando por você. Nós temos que realmente ter esse envolvimento. Nós estamos falando de amor cristão.
Não estamos falando de igreja, estamos falando de amor cristão. Se você realmente ama a Cristo, se você tem essa alegria, se Cristo é a sua maior alegria, você consegue se alegrar, você consegue chorar com o teu irmão. O Evangelho nos capacita a praticar atos de amor, mesmo quando não sentimos vontade de amar. Isso é muito forte. Talvez você no momento não esteja com vontade, talvez no momento você não esteja tendo esse momento, mas o Evangelho te leva a isso. A palavra de Deus, ela, como o Rodrigo falou, ela transforma o homem. Somos todos falhos, mas nós temos, pela misericórdia de Deus, a revelação dele para cada um de nós. Nós não podemos dizer, mas eu não sabia. Está revelada. A palavra de Deus revela para uma maneira que você possa estar tendo uma vida tranquila, uma vida em paz. A grande dificuldade hoje do homem é viver em paz. E com paz. Não é, Vicente? Porque nós necessitamos mais coisas, para que alimente isso em minha vida. E é simples. O Evangelho é simples e direto. Se alguém te bate da outro lado, se alguém te faz outra coisa, anda mais uma milha. Quem sabe nessa grande milha que você vai andar, essa pessoa possa se transformar, mudar o pensamento. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A comunhão do cristão deve estar respaldada pelo amor que vimos em Coríntios 13, 5, que é: amor não busca os seus interesses. Ela vai dizer aqui que não exige que coisas sejam a sua maneira. Somos advertidos por toda ambição e presunção, porque nos leva a inveja e vanglória. Não se ache, lembra que nós pregamos sobre isso? Não pense que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Diante de Deus, nós somos todos iguais, todos merecedores do seu santo castigo. O Rodrigo acabou de falar sobre isso aqui. Somos todos iguais diante de Deus. Tiago escreve, lá em Tiago 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Ele vai falar: meus irmãos. Para quem ele está escrevendo isso? Para nós. Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Ninguém é melhor do que você, ninguém é melhor do que eu. Somos todos iguais. Como eu falei, todos nós somos merecedores do santo castigo do Senhor, mas pela misericórdia dele, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós acabamos de cantar, que morreu em meu lugar. Não foi isso que nós cantamos? Ele passou por torturas e dificuldades no meu lugar. É que nós devemos ter isso como referência. Versículo 17. Não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Cristão não faz inimigo.
mas tem inimigos. Somos imperfeitos e temos que entender a imperfeição dos outros. Decepcionamos e somos decepcionados. Somos feridos, mas também ferimos. Pagar com a mesma moeda não significa justiça, não expressa a graça de Deus por cada um de nós. O teólogo cristão americano William Hendrickson, ele escreve algo muito forte. Ele diz que a vingança é uma apropriação indevida, porque ela pertence a Deus e não a nós. Vou repetir. A vingança é uma apropriação indevida. Ela pertence a Deus e não a nós. Procurar fazer o que é correto é ter atitudes que não coloquem em risco a sua profissão de fé, que não decepcione os incrédulos. Acabamos de falar isso aqui, nós não combinamos nada, o Rodrigo acabou de falar sobre isso. Nós temos que ter uma conduta para que não envergonhemos o Senhor e não envergonhe a cada um de nós. A minha atitude diante das pessoas, como diz aqui, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós temos essa satisfação. Antigamente dizíamos, eu não devo satisfação a ninguém. Eu quero falar que isso não serve para você. Nós devemos satisfações por quem nós somos. Nós temos que vigiar os nossos lábios. Nós temos que vigiar o que lemos, o que vemos. Sempre. Nós somos a diferença do mundo. Vivemos no mundo, mas devemos fazer a diferença. Versículo 18. Façam todo o possível para viver a paz, em paz com todos. Bacana isso, né? Viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como a gente canta isso, né? Fazer todo o possível que devemos ter a paz com todos, não significa que podemos abrir mão da verdade de Deus. Ter paz com todos não significa amar tudo que o mundo oferece. Ah, não, mas a gente tem que ter paz com o mundo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que atrair pessoas. Mentira! O Senhor não precisa de atração para que as pessoas cheguem a Ele. O Senhor, Ele traz pessoas arrependidas. Ele traz pessoas que reconhecem a sua incapacidade. E existem algumas coisas, alguns textos da Bíblia que são muito fortes sobre essa amizade com o mundo. Tiago 4,4, ele diz: adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Adúltero. Adultério é uma das condições que levam, que está escrito daquela relação, daqueles que serão lançados ao inferno, junto com todos os outros. Depois ele diz, mais forte ainda, 2 Coríntios 6, não se põe em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia tem entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Conversava no início da reunião com o André. O mundo hoje totalmente
influenciado por essa massa louca de pessoas enlouquecidas, aonde as suas verdades tem que ser a minha verdade, porque senão eu estou fora de um contexto. Se você não entende essa realidade do mundo hoje, você está fora, você é um alienado. A Bíblia está sendo tratada como alienação. O cristão é o alienado. E é isso que aqui fala. Como eu posso ter comunhão com isso? Inclusive, eu não sei se acontece com vocês que muitas vezes nós escutamos um monte de baboseira e somos incapazes de falar uma verdade bíblica. Temos medo de falar, meu amado, se você ou minha amada, se você não se converter, você sofrerá eternamente no lago de fogo, é saber no inferno. E muitas vezes nos calamos para sermos agradáveis, para sermos simpáticos. Não, o Betão, ele é crente, mas é um cara bacana. Anda com todo mundo, fala com todo mundo, não fica incomodando. O autor de Hebreus escreve: esforcem-se para viver em paz com todos. Agora eu botei bem grande assim. E para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Perfeito. Esforce para viver em paz com todos. E para serem santos. Ou seja, não, ter paz com todos não significa você se contaminar, você ser contagiado por algo que vai totalmente contra a palavra de Deus. É muito mais forte do que isso. Às vezes a gente começa a entender que a porta realmente cada vez se torna mais estreita. Quem disse que seria fácil? É muito fácil. Quem acha que seria fácil tem uma porta gigante para entrar. Mas aquele que tem dificuldade e sabe que essa dificuldade tem que ser trabalhada em cada um de nós. Quem disse que seria fácil, Betão? Quem disse que seria fácil você abrir mão de várias coisas que ainda não abre, mas que você tem que abrir para que você possa usufruir da herança eterna. Não estou falando de herança que é perecível, que acaba. Eu estou falando de uma herança eterna. Algo que você vai viver eternamente. E essa herança eterna, essa eternidade do crente, começa agora. Estamos caminhando para a eternidade. Alguém pode falar, mas nós somos eternos. Eu posso falar, mas eu sou eterno. Eu ainda estou nesse corpinho corrupto. Mas daqui a pouco esse corpinho será transformado num corpo glorificado, preparado para a eternidade. É disso que estamos falando. E se a igreja não fala, se a igreja não chama atenção sobre essa eternidade, a igreja está se omitindo. Aqui pelo menos ninguém pode falar, puxa, mas eu não sabia que era assim. Domingo após domingo nós falamos, cuidado. E a palavra de Deus, ela aponta para você, aponta para mim. Cuidado, Betão, com o que você fala. Nós vimos agora, você vai ser julgado com uma porção dobrada. A palavra diz, aquele que te admoeste, cuidado para que não cometa o mesmo erro. Não é fácil para ninguém. Ninguém está numa condição privilegiada. Ninguém tem posição, como ali diz, uma posição de honra. Um trono para sentar. Quando eles perguntaram lá para Jesus, Senhor, vamos ver quem é que vai ficar do teu lado lá. Bobagem. Vocês estão querendo
holofotes, vocês estão querendo carinho, mas eu dou por vocês eternidade. E finalmente, os versículos de 19 a 21. Olha como é difícil, gente. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como é difícil isso. Como é difícil isso. Acho que o mais difícil é entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não precisamos nos defender. Nós temos quem nos defenda. Nós não podemos buscar a vingança, porque nós já temos quem se vingue no nosso lugar. Aqui Paulo está citando o Deuteronômio 32, versículo 35, para deixarmos a vingança com Deus e não tentarmos tomá-la em nossas mãos. Lembra quando eu falei que o Tim Keller falou? Aliás, minto. William Hendrickson. Vingança é uma apropriação indevida, indébita. Ela pertence a Deus e não a nós. Não procurem a vingança. Não pertence a nós. Vamos fazer as nossas aplicações essa manhã. Quem disse que seria fácil, parte 2. Tem parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte... É que nem o filme do Rambo. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. Mas a primeira aplicação que eu quero colocar é: ser cristão é ser diferente do mundo. Andamos na contramão. Quando nós nos convertemos, mudamos o sentido da nossa direção, do nosso caminho. Ou seja, nós estamos na contramão do mundo. O mundo caminha para lá. Com a nossa conversão, nós viramos para cá. Mudamos, alteramos a rota. Não ande no caminho do mundo. Estávamos mortos em nossos delitos, mas ressuscitamos com Cristo para praticarmos as boas obras que Ele preparou para nós. Devemos ser diferentes no mundo. A segunda, faça diferença aonde você estiver. Fazer diferença não é se declarar cristão, mas agir como cristão. Devemos ser aqueles que refletem Cristo. 1 Pedro vai falar: antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mateus leu isso para nós hoje. Esteja preparado para responder a razão da esperança. Ou seja a diferença onde você estiver. Você está passando por lutas? Você não é o primeiro nem o último. Você está passando por dificuldades?
você não é o primeiro nem o último, mas haja como cristão que reconhece e confia na palavra de Deus, que nós acabamos de ler agora. Ele não nos abandona. A palavra de Deus diz que meu pai e minha mãe podem me abandonar, mas ele jamais me abandonará. Esse é o sentido, faça a diferença onde você estiver. Não se amolde ao mundo, não se compare ao mundo. Eles não têm esperança. A esperança deles está no álcool, está na droga, está no sexo, está, enfim, em um monte de coisas. É isso que traz satisfação a eles, mas a nossa alegria é a confiança no Senhor. E a terceira aplicação, olhe para o seu lado. Você não é o único. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam ver você. Pessoas precisam ver e confiar em você. As pessoas têm que se alegrar com você e chorar com você. E você a mesma coisa. Pessoas precisam de você. Faça a diferença nessas pessoas. Seja mais, observe mais as necessidades. Pessoas precisam de você. Isso é revelar o seu amor cristão. Isso é revelar o teu amor sem hipocrisia. Isso é revelar o teu amor espontâneo. Um para com o outro. Não dificulte isso na sua vida. Permita-se. Permita-se. Permita-se a ajudar os outros. Alguém pode pensar, não, mas eu financeiramente eu ajudo, dessa maneira eu ajudo. Não, eu não estou falando dessa maneira, não. Isso é fácil. Ajudar financeiramente uma pessoa é muito fácil. Tira a mão do bolso e ajuda. Estou falando de pessoas que precisam de vocês, porque as pessoas necessitam de uma palavra. As pessoas precisam de uma referência. Nós aqui, como nós falamos, nós resplandecemos Cristo, nós somos luz, nós vimos isso. Como nós podemos iluminar se estamos escondidos debaixo de uma bacia? Como podemos fazer a diferença se estamos escondidos? Como podemos ser luz? Como podemos fazer a diferença se nós somos como aquele sal que não salga? Como é que é o nome mesmo? Sal que não tem sal? Insalubre? Não, não é insalubre não. Insosso. Mas tem um outro nome que diz o que é o sal... Bem, isso aí. Não seja esse sal que não salga. Não seja essa luz que não ilumina. Lembra que nós aprendemos no Sermão do Monte? O que significa ser luz e sal? Seja luz e sal aonde você estiver. Olhe para o seu lado, você não está sozinho. Amém, amados? Amém. Que o Senhor nos abençoe e possamos fazer diferença aonde colocarmos os nossos pés. Não é tomar posse, como alguns falam, vá lá e toma posse. Não. Faça a diferença onde você estiver. Não se amolde ao mundo. Faça a diferença aonde você estiver, independente o que esteja vivendo. Seja luz na escuridão. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de cada um de nós. Sermos transmitir essa esperança que o mundo precisa ouvir.
sermos esses arautos do Senhor, gritando bem alto, que só o Senhor, só Deus é o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. Não se permita ouvir ao contrário disso. E se alguém falar sobre que você é um alienado, porque você crê em coisas que não são compatíveis ao que ele viva, não desanime. Lute pelo que você crê. Porque a justiça do Senhor pertence a Ele. Ele é a nossa justiça. Amém, amados? Amém. Vamos estar orando. Pai eterno, colocamos diante de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, que não tem sido fácil, Pai. E não será fácil, Pai. Mas nós já sabíamos disso, Senhor. A Tua palavra, desde o início, disse que teríamos dificuldades, Senhor. Teríamos tribulações. Teríamos momentos felizes, mas também teríamos momentos terríveis. Mas sabemos que Tu já garantiu a vitória sobre todas essas coisas, Senhor. Sabemos que deixou preparado algo, Senhor, que não temos ainda ideia, Senhor. Mas que a Tua palavra diz que nós devemos desejar ansiosamente, Pai, para que esse dia aconteça, Pai. Aonde sim nós iremos contemplar, Pai, tudo o que foi preparado, Senhor, para cada um de nós, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram eleitos por Ti, Senhor. Enquanto ainda nem éramos vivos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos essa manhã aqui, Senhor. Possamos sair desafiados, Senhor. Possamos sair incomodados, Senhor, pelas nossas vidas, muitas vezes porque nós estamos vivendo, Senhor. Incomoda-nos, Senhor. Incomoda-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor. Para que possamos, Pai, ter uma vida louvável diante de Ti, Senhor. Para que possamos refletir, Senhor, o Teu amor nesse mundo tenebroso, esse mundo caído, Pai. Usa-nos, Senhor, para que possamos fazer a diferença, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a Sua vida por nós, mesmo ainda pecadores, Senhor, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém.